Vamos outra vez, começar tudo outra vez. Vamos dar tudo isso. Olá, boa noite. Ah, peraí. Agora entrou. Agora Agora foi. foi. Agora foi. Desculpe para todos. Esses problemas técnicos podem acontecer algumas vezes, porque eu estou bem acostumado com sempre uma assessoria e às vezes dá um probleminha aqui técnico. Então, que todos nos perdoem. Então, depois de tirar aqui os comentários, porque os comentários às vezes atrapalham o visual e é melhor. Cada uma na sua... Bom, eu estou vendo aqui, a Amanda está em casa, Isso. e Natália está no trabalho, que é uma coisa que me deixa bastante feliz. Adoro ver todo mundo trabalhando. Quero ajeitar um pouquinho aqui também aqui para ficar melhor. Muito bem. Bom, boa noite para todos, uma grande alegria. Eu sou o Arnaldo Cambiaghi, médico do IPJ há muito tempo, e vou apresentar aqui as duas embriologistas maravilhosas que o IPJ tem, Amanda e Natália. São elas que dão suporte nessa parte da embriologia. Então, normalmente, quando eu faço a coleta de óvulos, vou fazer as transferências, é a Amanda e a Natália é que conversam com as pacientes. Elas que fazem o meio de campo. Sempre no lado bom. E, infelizmente, também nós temos algumas vezes o lado ruim, porque na medicina reprodutiva nós temos sempre a parte boa, mas tem as frustrações. As frustrações são quando o número de óvulos maduros não estão dentro da expectativa que se tinha, os óvulos não fertilizaram da maneira que a gente acreditava, os embriões não evoluíram como a gente queria, não atingiu o blastocisto como nós ficaríamos muito felizes e a biópsia embrionária também não deu o resultado que nós queríamos. Esse é o lado ruim, que é muito menor que o lado bom. O lado bom é muito maior. Quando nós temos um número de óvulos excelente, um número de óvulos maduros maravilhosos, todos fertilizam, todos se dividem, todos chegam a blastocisto, ela quer fazer biópsia, então faz biópsia, dá um monte de embriões eupróides, que significa embriões normais, e tudo dá certo. Então, quando o lado é bom, eu gosto de estar pertinho da paciente, mas quando não é tão bom, eu conto com elas. E aí, essa live tem o objetivo de esclarecer muitas dúvidas que as pacientes têm quando falamos da parte do laboratório. A jornada do óvulo, que começa no solitário, que depois é fertilizado, depois tem a jornada dele até chegar a embrião, que na maioria das vezes ele é congelado, ele fica depois congelado durante um bom tempo, num cilindro de nitrogênio, e oportunamente ele será transferido para o útero da mãe. E aí, nesse meio do caminho, tem a decisão de fazer biópsia, não fazer a biópsia, vai congelar todos os embriões, vai transferir só um, vai transferir dois. Tem uma série de detalhes que eu quero procurar esclarecer para todos. Então, eu tenho algumas perguntinhas que chegaram, e são duas, duas que eu vou começar para fazer de imediato, e eu vou deixar a critério de vocês, eu vou perguntar para as duas. Só que aí não dá para levantar a mão. Aí eu vou deixar e vocês falam. Eu respondo. Eu vou começar Tá com uma bom. pergunta tranquila, que é o que a gente sempre pergunta, mas o meu embrião é de boa qualidade? O meu blastocisto é de boa qualidade? Como nós podemos definir um embrião de D5, que é a maioria das vezes, mas já lembro que pode ser D6 ou D7, até tem uma publicação de um D8. Como nós avaliamos se aquele embrião ele é bom, é médio ou mais ou menos? Quem é que vai responder primeiro isso? Acho que a gente Responder, pode ir quer indo. responde? Acho que a Juntas. gente pode ir indo completando, né? Tá bom, estou esperando então. Tá. Eu vou Então começar vamos e a lá. Amanda pode terminar depois. No dia 5 do desenvolvimento, dia 6, dia 7, a gente avalia alguns parâmetros, né, que são essenciais para a gente classificar esse embrião. O principal, né, o que a gente vê é o grau de expansão do embrião. Então, tem uns critérios que a gente avalia, vai de 3 a 6,
quanto maior o número, maior está o embrião, então as chances são mais bonitas, né? E aí também a gente classifica a quantidade de células que tem dentro desse embrião. Aí a Amanda pode continuar aí para... Então, exatamente, esse grau de expansão, que é bom explicar, que esse primeiro número que vai de 1 a 5 é o grau de expansão. Quanto maior o número, maior o tamanho do embrião, maior vai ser o grau deles. Tá bom? Isso. E aí já entra aquela pergunta que você gosta de saber, que é um blastocisto jovem, um blastocisto inicial. Era Que é isso que eu ia aquele falar embrião agora. que ainda não se expandiu. Então, eu cuidado que me dá palpite, eu falo. Pronto, não falo mais nada agora. Então, Não, pode falar. Era isso que eu ia falar agora, que o blastocisto jovem é aquele que a gente chama de B1 ou B2, que tem um grau de expansão, mas está começando só a se desenvolver. Então, como o Dr. Arnaldo acabou de falar, vai de 1 até 5, a gente tem os blastocistos que conseguem chegar até o grau 6, mas o que a gente fala que é o mais bonito, o top quality, é o B5AA. Então, o AA são as duas letrinhas que a gente usa, tanto AA, AB, BA, BB, CB, BC. A primeira letrinha a gente identifica, né, a massa celular interna desse embrião. E a segunda letrinha a gente identifica o trofectoderma. Então, a massa celular vai virar o embrião, o bebezinho, e o trofectoderma vai virar a nossa placenta. Então, o AA, o AB ou o BA, a gente classifica como top quality, são os melhores. São os nossos melhores embriões, que têm uma taxa maior de sucesso. Então, são eles. Então, e é bom deixar claro que o embrião que tem maior taxa de sucesso, que é o 5A, não significa que o inferior de 4 cc, por exemplo, onde eu fiz uma pergunta para a Natália que eu adorei a resposta dela. Para saber, a Natália está grávida. E quantas semanas você está, Natália, já mesmo? A Natália está... Calma aí que deu uma travadinha. Natália, hein? Mas eu acho que ela tá... Deu uma travadinha. Foi? Voltou. Eu estava falando que Pronto. eu fiz uma pergunta para você que eu gostei da sua resposta. Travou outra vez. Que eu fiz uma pergunta para você e você... Está me ouvindo bem? Tá, Natália? Estou. Eu perguntei... então eu falei que a Natália está grávida. Eu perguntei quantas semanas você está de gestação, Natália? 23 semanas. Aí eu perguntei se o bebê... Qual a qualidade do seu embrião? É um 5A? Foi uma gestação espontânea, natural. Preciso deixar bem claro isso, antes de mais nada. Vou perguntar que grau é o seu bebê de blastocisto. Eu adorei a resposta dela. O que você me respondeu ontem? Eu respondi que a classificação não importa, o que importa é que deu certo e que foi o melhor no momento melhor esperado, né? Então, o que importa é que deu certo, independente da classificação. Mas deixa bem claro que a gravidez era uma gestação espontânea, não foi fertilização in vitro. Mas é isso que a gente fala mesmo para os pacientes, que independente da qualidade do embrião, a gente tem taxas positivas, taxas lindas de gravidez, de sucesso. Tá. E agora eu vou fazer já uma comparação que me pergunto sempre do embrioscope. E aí eu vou associar com uma outra pergunta, que é: em quais dias são feitas as avaliações do desenvolvimento embrionário? E eu vou juntar agora com a pergunta: quais são as vantagens de utilizar o embrioscope? Eu acho que dá para fazer uma associação boa com as duas perguntas a respeito desse assunto. Tá, a gente avalia, né, o D0, que a gente faz a classificação ocitária. No dia 1, que a gente vai verificar a fertilização, né? Se houver, quantos embriões se formaram ali, quantos fertilizaram. O D3, dia 3 do desenvolvimento, a gente também avalia, vai classificar a quantidade de células, grau de fragmentação. O D5, que é o famoso blastocisto, ou o D6 também, que a gente pode levar até o dia 6 do desenvolvimento, ou até o dia 7.
E Então, o Embryoscope, né, a vantagem dessa tecnologia aí é que permite o acompanhamento durante 24 horas por dia do embrião, né? Então, não é necessário retirar da incubadora. Então, a gente minimiza o estresse do embrião de tirar da incubadora, verificar no microscópio e voltar. Então, isso, as chances de minimizar, né, esses impactos do embrião, a gente já anula essa parte aí, né? Então, além de formar um vídeo, né, no final, que é um time-lapse, né? Que forma-se um vídeo e depois a gente consegue acompanhar onde houve alguma falha, o que aconteceu com esse embrião. Deixa eu resumir aqui. Então, de modo geral, time-lapse é o nome geral, mas do time-lapse, que é o tipo de incubadora que faz fotografias a cada 15, 20 segundos, ele tem uma marca que é mais conhecida, que é o Embryoscope. Numa incubadora tradicional, depois que a gente fertiliza, tira os óvulos, são fertilizados e se desenvolve uma incubadora. Na incubadora tradicional, é feita a fertilização no primeiro dia. No segundo dia, você tira da incubadora, examina e põe de volta. No terceiro dia, tira da incubadora, examina, classifica e põe de volta. No quinto dia, você tira da incubadora, examina, ou põe, transfere, ou congela. Então, são 3 vezes que a gente tira da incubadora. Então, o que se calcula, quando se compara com o Embryoscope, é que não é necessário tirar do Embryoscope, é que esse tira e põe pode prejudicar a evolução do embrião. E eu tenho um caso muito atual, e estou combinando com a paciente agora há pouco, estava para fazer a transferência, e ela não conseguia, nunca teve um blastocisto. Então, eu tinha programado para ela que iríamos congelar no D3. Aliás, tem uma pergunta sobre D3 e D5 aqui. Porque ela não tinha, então eu tenho alguma experiência anterior de pacientes que não conseguiam ter blastocisto, eu transferi em D3 e teve resultado. Então, a opção que eu dei foi, colocamos o Embryoscope, os embriões. Quando chegou em D3, já tinha 5 embriões. Aí eu falei, vamos tirar os 2 melhores, que eram razoáveis, e vamos congelar, porque eu quero garantir para ela a transferência, porque foi o que nós combinamos. E vamos deixar os outros que nunca chegaram ao blastocisto, ver se chegam. E um deles alcançou o blastocisto, muito bonito. Sim. E aí vem a conclusão. Será que dessa vez ela conseguiu, porque a incubadora, que evita o tirar e pôr para analisar, a manutenção no mesmo meio, no mesmo ambiente, ajudou a chegar ao blastocisto? É uma possibilidade que já é considerada por muitas clínicas no mundo inteiro. Ainda não é uma coisa que está consagrada, mas pode ser uma possibilidade. Então, o embrião, a incubadora Embryoscope, promete levar uma vantagem por mantê-la sempre dentro do mesmo ambiente, não ficar tirando e colocando. Então, pode representar uma vantagem. E já pegando uma carona naquela pergunta que veio, ela falou que só consegue embriões em D3 se tem chance de engravidar. Eu tenho muitas histórias de pacientes como essa que eu falei agora. E uma que eu lembro nesse momento é uma paciente que sempre tinha 4 embriões em D3 e nunca chegava a blastocisto. Umas 3 tentativas não chegava a blastocisto. E aí vem a proposta, deixando bem claro que o preferencial é sempre o blastocisto. Mas nós temos que identificar cada paciente qual é a real necessidade dela. Não são tratamentos padronizados. Falei, bom, se você sempre teve uns 4 embriões, vamos estimular. Quando chegar em D3, se for o mesmo resultado, nós transferimos em D3 e os outros 2 também aguardamos um blastocisto, seria uma garantia que esse é o mesmo resultado. Chegou, foi um resultado igual, 4 embriões em D3 razoáveis. Transferimos os 2 embriões e deixamos, nesse caso, os 2 em D3, numa incubadora tradicional, para chegar ao blastocisto. Não chegou em blastocisto. E o que aconteceu com a transferência em D3? Engravidou. Conclusão, blastocisto é a melhor opção? Concordo totalmente. Mas é para todo mundo? Depende quase todo mundo. Mas não é para todo mundo, não. Então, às vezes, no comum, nós temos que ajustar para cada paciente a melhor conduta. Eu brigo um pouco com os embriologistas. Eles têm umas ideias, às vezes, que não combinam exatamente comigo. Porque os embriologistas são os médicos dos embriões. Entendem tudo de embrião. Mas eu entendo da paciente. E aí, a gente tem uma visão
eu, particularmente, um pouco diferente, que às vezes eu tenho que conversar com calma. E aí, até aproveitando uma carona na explicação anterior, que o melhor embrião é aquele que está expandido. Mas, às vezes, a paciente tem algumas que não conseguem expandir o embrião. Então, vamos transferir esse embrião jovem? Nossa, fala a embriologista. Não, vamos esperar. Eu falo, vamos transferir. E aí dá certo. Então, cada caso é diferente do outro. Aqui tem uma pergunta que também é muito comum. É muito comum pacientes que fazem um tratamento em uma clínica e, por razões particulares, resolvem para outra clínica. Mas elas têm embriões congelados em outra clínica. E pergunto, mas eu posso transferir o embrião de uma clínica para outra? Bom, eu gosto de deixar vou deixar para vocês responderem isso, mas eu gosto de deixar bem claro que o embrião é de propriedade da paciente. O embrião está em custódia naquela clínica. O embrião é dela. Ela faz o que quiser em termos. O que quiser e levar clínica para clínica. Mas ela não pode chegar lá, pegar o embrião e levar para casa e botar na geladeira. Isso não. Eu tenho que pegar e ir para outra clínica. Então, conta para mim quando eu mando para vocês. Eu falo, olha, ela fala, eu quero passar para nós o embrião. Eu falo, fala com a Amanda ou com a Natália. Elas que resolvem esse problema. Não tenho nada a ver com esse problema. Como é que acontece? É possível fazer e é muito comum, né, as pacientes fazerem o transporte de embrião, óvulo, sêmen e fazer o tratamento aqui conosco, né? É um pouco burocrático, tem uma parte de documentação que tem que assinar nas duas clínicas, né? A gente vai agendar com a transportadora, é tudo feito monitorado, vai fazer a regulação do nitrogênio, então é tudo certinho e fiscalizado. Por isso que a paciente não pode pegar, levar para casa ou fazer o transporte do jeito que bem entender, né? Mas é possível sim, é super comum. E não demora também, é rapidinho. Então, a gente tenta fazer o mais rápido possível, porque às vezes a paciente precisa de uma amostra seminal de forma rápida ou do embrião mesmo para fazer a transferência. Então, a gente sempre corre para conseguir trazer o mais rápido possível. Então, para completar, essas são transportadoras especializadas em transporte biológico. Então, são empresas que fazem isso do ponto de vista ético correto. E, normalmente, elas cobram o valor para o paciente de acordo com a distância. Então, já tivemos pacientes que trouxeram do exterior, que é um valor exorbitante, mas é um problema entre ela e a transportadora. Então, se ela mora no Rio de Janeiro, então ela vai ter um valor específico para aquela distância. Então, é uma coisa simples, é entrar em contato com a transportadora oficial, ela passa o orçamento e a gente passa para a paciente, mas é tranquilo e sem nenhuma outra preocupação. E aqui uma outra pergunta que mandaram. Todos os casos de embriões é realizada a biópsia embrionária para análise genética? Essa pergunta é boa, hein? Não, depende da indicação do médico para realizar essa biópsia ou se a paciente quiser muito, ai, doutor Arnaldo, eu quero fazer a biópsia, eu me sinto mais segura. Aí ela conversa com o doutor Arnaldo, vê o que é melhor para eles e a gente solicita a biópsia para realizar esses embriõezinhos. É comum os pacientes, né, principalmente com a idade materna e avançada, que a gente indica. Quando tem alteração de cariótipo, a gente também indica. Quando tem algum histórico na família. Então, assim, tem alguns critérios que a gente indica. Se sair desses critérios, a gente prefere não realizar a biópsia, né? Porque tem, de forma indiscriminada, sair fazendo biópsia, uma paciente de 32 anos, sem histórico nenhum. Então, a gente prefere que não faça, né? Então, tem que sempre ser avaliado pela equipe médica, caso a caso. Exatamente. Por isso que, às vezes, tem até as pacientes, chega no D5, eu li na internet que fazer a biópsia, blá, blá, blá. Eu falo assim, você conversou com o doutor Arnaldo sobre isso? Não, então não tem problema, a gente conversa. Aí a gente vai lá até a sala do doutor Arnaldo, falar, paciente X, quer conversar com o senhor, e aí ele vai lá. Agora eu vou comentar. Eu sempre falo, em todas as minhas consultas, eu dou um especificado, um e-book, falando sobre vantagens e desvantagens, e comento.
mas muitas vezes a gente fala, mas não escutam. Aí isso é normal, né? Então e eu sou bem criterioso, que hoje em dia existem controvérsias para realizar biópsia. Então, como comentou agora há pouco, vocês falaram, a biópsia embrionária, de uma maneira indiscriminada, não é bem vista por muitas pessoas da sociedade médica em outros países. Precisa ter calma. As indicações de biópsia embrionária podem ser por idade avançada, antes era 40 anos, hoje em dia a gente antecipa um pouco aos 48 anos. Eu não concordo e não recomendo de uma maneira por fazer com 34, 35 anos, eu vou explicar já já por quê. Se o casal, alguém tiver alguma anomalia cromossômica estrutural, translocações, inversões, que podem aumentar a chance de uma malformação cromossômica. Se o casal tiver abortos repetidos, também pode ser uma boa indicação. Mas eu sempre falo que para prestarem atenção no consentimento informado que eles assinam, que também não leem. Tem lá um documento que eles têm que ler e assinar, a maioria simplesmente assina, mas tem duas cláusulas importantes. A número 1, a biópsia embrionária pode atrapalhar a implantação embrionária quando o embrião for euploide. Euploide é normal. Então, se você compara um embrião, 2 embriões saudáveis, euploides, uma condição genética ideal, esse faz biópsia e esse não faz biópsia. O que fez biópsia tem uma chance menor de implantar do que aquele que não fez biópsia. Conclusão, você pode atrapalhar. Leia isso, paciente, leia lá. Não sei o que estou falando disso, está lá, mas não leem. E também o falso positivo. O paciente tem um único embrião, Aí vem aquele embrião alterado, ela fala, mas sem certeza? Eu falo, não, porque existe o falso positivo. Eu comentei com você. É muito comum, eu explico, mas depois, quando eu vou assinar o laudo, elas perguntam outra vez. Sim. Então, e aí já vem aquela pergunta que está aqui também, que eu sabia que até vai encaixando uma com a outra, sobre os embriões mosaicos. E eu vi alguém falar aqui que teve todos os embriões mosaicos. Alguém perguntou isso. E aí, explica então para ela já o que é um embrião, que na análise genética, análise cromossômica, veio um diagnóstico mosaico. E aí, uma explica isso, e aí a outra fala aqui que é um mosaico de baixo grau e o de alto grau. Então, Quem começa? Eu vou começar a mandar daqui a pouco. Eu vou falar assim, vou falar, Natália, você começa a responder. Então, a Amanda pode pegar, eu pego o resto. Tá bom, então começa a Amanda. O embrião mosaico, até acho que faz uns 2 anos, passou até uma reportagem no Fantástico falando sobre o mosaicismo, explicando que o embrião mosaico existem várias células e algumas daquelas células têm uma pequena alteração. Então, existem vários graus de mosaicismo. Existe o alto grau e o baixo grau. O alto grau, normalmente, a gente não indica, né, a transferência. E quando é um baixo grau, a gente conversa com o Dr. Arnaldo conversa com a paciente e possivelmente a gente consegue transferir esse embrião porque ele pode reverter aquela situação daquele errinho que deu naquele cromossomo. A diferença do alto grau e baixo grau é realmente a quantidade de células que essas alterações pegam do embrião, né? A proporção. Então, quando é baixo grau, menores são poucas alterações em poucas células. Alto grau, ele já pega uma proporção maior, a porcentagem é maior dessas alterações. Então, para explicar dando uma explicação sobre o mosaico, quando a gente tira na biópsia as células, tem 6 a 8 células que são avaliadas, 6 na média. O mosaico é quando alguma dessas células são com uma condição genética alterada, não são todas. Então, se ele é de alto grau, é porque mais do que 50% delas estão alteradas. Aí é de alto grau, então o risco é maior. Quando ele tem, das 8, tiver 2 células só que é mosaico, então aí é um mosaico de baixo grau e aí é recomendado a transferência. E o que me chama a atenção é que até alguns anos atrás se considerava o mosaico inadequado para implantação. E hoje em dia é adequado, é considerado. Então, nós temos aqui uma taxa de gravidez
de 35% a 40% com o embrião mosaico. O que no passado, esses embriões iam para o lixo, eram descartados. E aí que é a minha preocupação da biópsia embrionária feita de uma maneira indiscriminada. Portanto, mosaico é quando naquela amostragem de células, parte delas são células de embriões alteradas cromossomicamente, outra parte não. Então, essa explicação é importante. E aí, já falando sobre a biópsia embrionária, alguém perguntou aqui, embriões em D3 congelados podem fazer biópsia? D3, normalmente a gente não faz. A gente não faz fazemos. Caiu em desuso essa biópsia em D3, justamente porque avalia poucos cromossomos. É uma célula que a gente pode retirar do embrião. Então, a especificidade do teste, ele cai. Então, em D5 é melhor. Maior quantidade de células, o embrião já está formado. D5. Sim, exatamente. Em D5 que a gente faz a biópsia. Eu vou fazer Ou em uma D6 pegadinha. também. Eu vou falar, claro que pode fazer biópsia em D3. É só você descongelar e esperar chegar até D5, viu? Como pode, foi pegadinha isso daí. Pode. Também pode. A gente Isso sempre faz acontece. pacientes desse jeito também. Para falar para as pessoas, por que eu me preocupo com a biópsia? Antigamente, a biópsia, que era pela técnica de Fisch, se fazia em D3, tirava uma célula. E depois se descobriu que uma célula não representava a totalidade do embrião. E aí se percebeu que muitas células poderiam se reorganizar e ver que aquele embrião era normal. E aí vem minha preocupação, quantos embriões já não foram descartados sem necessidade? Por isso eu sou cauteloso com a indicação indiscriminada da biópsia. Mas é assim mesmo. Algumas pacientes que congelaram em D3, a gente descongela o embrião, espera chegar no estágio mais avançado de blastocisto e aí faz a biópsia. Mas tirar células em D3, como era no passado, não se faz mais isso. E outra coisa que a gente sempre explica para pacientes também, quando chega no D5, elas perguntam, a gente pode fazer a biópsia só de um e congelar o resto? E depois fazer o descongelamento? Aí a gente fala, o ideal seria fazer a biópsia de todos nesse momento, e aí congela e já sai o resultado. E a gente sempre explica isso. Bom comentário, exatamente. Às vezes, porque quando para fazer a biópsia embrionária, num ciclo normal, que a pessoa vai fazer imediatamente, às vezes ela tem uma resposta tão boa e tem 5 blastocistos, por exemplo. E o valor da biópsia embrionária é cobrado por blastocisto, por biópsia. Então, nem todo mundo está preparado para pagar aquele valor. Uma biópsia embrionária, não sei quanto está custando agora, acho que é 2.000 e quantos? Nem sei quantos. Uns 2.600, 2.600. Então, se tiver 5 embriões, vai ser ao redor de 13 mil reais. Nem todo mundo está preparado. Então, o laboratório pergunta que é biopsiar quantos? 1, 2, por isso essa pergunta é muito comum. Você pode biopsiar só um ou não. Agora tem uma pergunta super atual aqui. Super atual, que todo mundo vai ter interesse e está muito angustiada com a resposta. E nós também estamos com alguns detalhes. Aqui a pergunta é, com a nova... ela falou legislação, mas é resolução, na verdade, é a palavra correta, sobre a sexagem na TEC, poderemos escolher ou sabermos qual é o sexo? Essa sim é uma pergunta que eu chamo de cabeluda, ainda mais que é no dia seguinte da nova resolução que foi aprovada ontem. Respondam, depois eu faço meus comentários. Tá. Bom, na verdade, a gente escolheu o embrião, o sexo para transferir, a gente não pode, né? O paciente acaba ficando sabendo, mas escolher o sexo, eu quero que transfira uma menina, não pode escolher para transferir. E também no laudo vai sair, pode falar. No laudo agora, desde ontem, vai sair
da paciente que fez ontem. Agora, os anteriores continuam do mesmo jeito, como a gente conversa com todos vocês. A gente vai ter que mandar o resultado do beta. A gente não, vocês, seus pacientes, mandam o resultado do beta para a Genomics. A Genomics vai passar para as pacientes o resultado, mas só com beta positivo. Então, isso deixa bem claro. Quando a gente fala em sexagem, significa você fazer o exame com o objetivo de definir o sexo e ter o único objetivo do exame é saber o sexo para a sua escolha. Isso é sexagem. Se você faz o exame porque você quer saber se tem alguma anomalia, alguma alteração cromossômica, então isso é um exame normal, para você ver se ele é euploide ou não. Quando chegar o resultado do embrião euploide, por exemplo, vai vir junto o sexo. Claro, se você tiver um único embrião, vai vir o cariótipo, você vai saber o sexo. Agora, se você tiver 3 embriões, a princípio, não vai saber o sexo. Agora, qual vai ser a tendência da clínica? A transferir o de melhor qualidade. Agora, quero deixar bem claro que essas regras estão um pouco obscuras ainda. Porque fala-se que quem, por exemplo, congelou o embrião ontem ou anteontem, não pode saber o sexo, o que seria uma coisa bastante injusta. Então, esses detalhes, porque essas resoluções, elas são muito superficiais, falta muita clareza. Então, tem algumas regras que vão se adaptando. Então, assim, solta o laudo, fala qual o sexo, mas você não pode escolher. E a tendência é escolher de melhor qualidade. Então, nesse item, ajustes deverão ser feitos. E também tem um ponto que existem as pacientes que não querem saber o sexo. Então, quem não quer saber o sexo, é só avisar a gente avisa a Genomics que a gente não quer saber o sexo. Deixa eu explicar para quem está aqui, quem não conhece, que a gente fala Genomics com uma naturalidade, mas Genomics é a clínica de genética especializada em fazer análise das células. Como é que funciona o roteiro? Eu, clínico da paciente, faço toda a produção, organizo tudo, aspiro os óvulos. No laboratório, a embriologista fertiliza o óvulo, observa o desenvolvimento dele no laboratório. No 5º ou 6º dia, o embriologista tira algumas células e encaminha para o geneticista na Genomics, que é a clínica responsável por analisar essas células. A Genomics envia o relatório para nós e aí a gente sabe quais são os embriões, 1, 2 ou 3. A gente fala assim, mandei 4 embriões. Ela pode falar, o 1 e o 3 são embriões saudáveis, que na verdade a gente falamos hoje em dia numa condição genética ideal. Os outros não. Então aí vai vir junto o sexo e aí a tendência é escolher no momento o de melhor qualidade. Deixa bem claro que esse detalhe está um pouquinho confuso, até que ponto numa opção pode haver uma certa preferência para um ou para o outro, ainda mais que nós falamos agora há pouco que o de melhor qualidade não significa que vai ter uma garantia de implantação. Eu tenho uma japonesa que me estou lembrando agora, que ela tinha 2 embriões, um 5AA e um 4CC. Transferimos o 5AA, não engravidou. Claro que fizemos alguns exames complementares, transferimos o 4CC e engravidou. Mas é lógico que a gente prefere o melhor. Uma pergunta que é boa também. Eu tenho um embrião formado em D6. Pode interferir na implantação? Que aí é aquela classificação que pode chegar até D6. Então, Vai lá, vamos lá. Nath. Essa a gente conversou hoje sobre isso. O embrião em D6 ou em D7, ele significa que houve um atraso no seu desenvolvimento. Normalmente por níveis baixos de mitocôndria, que é responsável pela geração de energia. Então, é afetado pela idade avançada dos óvulos e essa falta de energia, ele pode sim prejudicar no processo de implantação, mesmo em caso de embriões geneticamente normais, euploides. Então, o ideal é sempre a gente transferir os melhores embriões em D5. Se não tiver em D5, a gente transfere em D6 e, por último, em D7. Então, a preferência é sempre em D5.
Eu estava falando isso porque hoje a gente foi escolher uma paciente, né? E ela tinha um D6 e um D5. Um D6 5AB e um D5 era quanto? 3AA, alguma coisa assim. E aí a Um gente D6, explicou né? isso para ela. E a gente explicou isso para ela, que a gente escolheu o D5 nesse momento, porque ele chegou lá, né? Ele chegou em blastocisto antes. Então, nesse momento, ele é o melhor embrião que ela tem para a gente fazer a transferência. Agora, Tudo bem. se a gente tiver um embrião em D5, que é um 3CC, e em D6 um 5AA, a gente vai optar pelo D6 5AA. Isso. São decisões complicadas. Uhum. Eu gosto de dizer que eu sou um protetor do embrião. O embrião, para mim, é vida. Então, eu, particularmente, embora pela lei, pela ética, pode descartar o embrião, eu não gosto disso. É um direito da paciente descartar, pela ética, é dela o Uhum. embrião, mas eu sempre passo uma conversa do bem para não fazer isso, porque doa para alguém o embrião, para um casal que precise, afinal de contas, o embrião ele vai querer nascer em uma casa e ser amado. Então, quando eu ponho um embrião D5, D6, avalio as qualidades, é como eu imagino uma criancinha que começa a engatinhar com 5 meses, outra com 6 meses, acha que uma vai ser mais inteligente do que a outra. A diferença entre D5 e D6 é sutil. A comparação que a Natália fez agora foi muito boa, porque ela falou, lógico, se eu tiver que escolher, no mesmo, eu prefiro o embrião de D5. Mas se tiver uma qualidade, como você mostrou agora, um 5AA de D6, eu também prefiro de D6. Mas quando tem que Uhum. usar critérios, a gente usa critérios de desempate. Se forem embriões Uhum. semelhantes, D5. Se for um embrião de uma qualidade bem melhor, D6. Então, é sempre um martírio para nós todos tomar algumas decisões. Então, o embrião de D6, D7, a gente pode falar, o embrião de D5 de boa qualidade tem uma chance de implantar de 65 para mais. Vamos botar de uma maneira modesta, nossa até mais, 65%. O de D6 talvez tenha 50%, mas é ótimo. E o de D7, 40%, mas também é ótimo. E tem até gestações. No mundo nós não temos de D8, mas existem sim classificações do D8 que engravidou. Deixa eu selecionar mais uma pergunta aqui. Olha, deixa eu ver, tem tantas aqui. Quero escolher uma. Você já respondeu isso aqui também, vou tirando isso daqui. Vamos perguntar sobre exatamente o que eu falei agora há pouco, sobre doação de embrião. Todo mundo pode fazer doação de embrião? Não, não é todo mundo, porque a gente tem que. Primeiro parâmetro, a gente tem que olhar para a idade. Então, Não. mulheres até 37 anos e homens até 45 anos. Uns anos atrás era até 35, mas o CFM abriu um pouco mais e foi até 37 anos. Então, esses pacientes têm que fazer sorologia, né? Tudo novamente. Então, HIV, HTLV, o Zika também é exigido pela Anvisa. Então, mesmo não, você já fez o Zika antigamente? Tem que repetir de novo, porque a Anvisa exige. Tanto para óvulo também. Óvulos, as doadoras têm que ter toda a sorologia em ordem, o Zika vírus, a parte ginecológica, tudo certinho, e tem que ter até 37 anos. Vai fazer Exato. também a gente faz um questionário, né, de perguntas para essa paciente, para deixar tudo anexado, eles assinam os contratos para doação. Depois disso, depois de tudo finalizado, aí sim, a gente pode destinar para um casal receptor. Quer comentar alguma coisa, Natália? Não, é isso mesmo. Acho que não tem muito o que falar dessa parte, né? O mais importante é realmente ter os exames tudo certinho. A idade interfere muito na doação. Então, é isso mesmo. Mas aí eu já completo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho que comecei a falar, não sei se eu concluí. Eu adoro quando uma paciente doa o seu embrião para uma outra paciente. Com A certeza. coisa mais linda do mundo é quando aquela paciente que recebeu o embrião doado, ela me mostra aquele bebê lindo, eu falo, meu Deus, já pensou se não doa?
Então, assim, Uhum. tem esses critérios da idade da paciente, eu concordo. A gente avalia a qualidade. E quando a quem vai receber, isso é uma comparação interessante que eu gosto de fazer. Quando a paciente vai receber um óvulo doado, ela tem várias características da doadora, várias daquele óvulo. Do embrião, aí aquela paciente que doou fala, tá bom, vai, eu dou. Mas eu tenho só uma característica que nós temos absorvido deles da nossa visualização. Eu não quero que ela doe, eu não posso exigir muito dela. Eu sei que ela é saudável, quem doa embrião é quem já engravidou, tem embriões excedentes, e eu falo para ela, não faça isso, não descarte. Então, a gente tem essas características, mas nós temos uma taxa de gravidez muito boa com, com embriões doados, e o grau de felicidade é tão grande. E eu sempre olho para aqueles bebês nascidos que me trazem aqui para fotografar e falo como alguém pode achar que o embrião não é vida. Olha só que nasce, a coisa mais linda do mundo. Mas tem que seguir os Uhum. critérios rigorosos e, falando, já encaixando com ovo doação, realmente pelo Conselho Federal de Medicina pode ser até 37 anos, mas na prática as receptoras não aceitam ovos de quem tem 37 anos. Então tem coisa que não adianta você querer doar. A gente acaba só tendo doadoras de 32 anos. Isso é uma coisa muito comum. Ela sabe, e hoje em dia todo mundo sabe de tudo, que, embora até 37 anos possa, a chance de engravidar com a de 32 é maior. Então, eu não ligo de 28 para 32 anos, 25, mas 37, poder pode. Mas eu não gosto dessa palavra, mas não tem o mesmo. É meio feio, mas não tem mercado para isso, que ninguém quer. Porque prefere a de 32. São coisas da vida. Ah, tem aqui gente ansiosa, ovos aparentemente pouco saudáveis. Você já falou sobre as letras. Que bom, está indo bem aqui, né? Uhum. Quantos dias, mais ou menos, da punção para a transferência? Essa pergunta é para mim, vou eu responder. Olha, hoje em dia, praticamente 90% dos casos, a gente congela os embriões. Porque o embrião, o endométrio, ele é muito mais receptivo quando ele é preparado isoladamente. Durante a estimulação ovariana, o nível de estradiol sobe muito. E o endométrio fica encharcado com aquele hormônio. Ele não é tão receptivo quando a gente prepara separadamente. Às vezes a gente até prepara o endométrio de uma maneira natural, sem dar hormônio nenhum. Então, o endométrio é muito melhor nesses casos, quando você faz uma transferência em ciclo espontâneo. Não é, a diferença entre preparar o endométrio com hormônio e ciclo espontâneo não é tão grande. O que atrapalha mesmo é na estimulação ovariana, quando o nível de estradiol está bastante alto. Nossa, essa pergunta aqui é cabeluda. Como saber se o laboratório é bom? Ah, essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho que tenho que interferir e eu vou comentar. Lógico que eu acho que eu tenho que comentar também, porque eu sempre avalio, porque sempre me perguntam, você não quer fazer no meu laboratório, você não quer fazer no meu laboratório, você acaba tendo comentários de outros profissionais, você vê os recursos, você conhece os embriologistas que estão lá de alguma maneira, você pergunta para outros profissionais quem é que trabalha lá, você encontra em congressos esses profissionais, então você vê o tamanho do empenho dele, você vai sondar o que eles têm de recursos naquele laboratório, então você consegue chegar a algumas conclusões. Depende muito do embriologista. O embriologista é muito, muito importante. E os recursos do laboratório também. Já respondi, eu mesmo respondi isso daí, né? Vocês querem comentar? Uhum. Eu Eu interpelei acho aqui. que também levar em conta, lógico, selo de qualidade do laboratório, Do se laboratório. os procedimentos são tudo certinho. Então, assim, é muito procedimento que faz dentro de um laboratório. Então, pesquisar, ir atrás, visitar a clínica é muito importante. Eu Sim. acho uma boa ideia. E Uhum. aqui vem uma pergunta que vocês conhecem bem. O que gera, e aí vocês já explicam o que gera a fragmentação do DNA espermático? Hum. Hum. Esse daí é o meu TCC da pós. Ah,
O que gera a fragmentação? Às vezes, quando a gente pega um resultado, um laudo com 36, 37% de Espera aí, fragmentação. Pode falar. deixa eu só explicar para saber o que é a fragmentação. Então, eu vou falar. O espermatozoide tem 3 partes: a cabeça, a peça intermediária e a cauda. Na peça intermediária fica concentrado o DNA, que vai ser transmitido para o embrião. E ele pode estar fragmentado mais ou menos. Então, se ele tiver uma fragmentação até, varia um pouco de laboratório para laboratório, até 15%, 16%, é normal. Então, é esse o objetivo do exame, avaliar quanto está fragmentado. Desculpe, mas eu quis começar para as pessoas. Não, tudo bem. Então, ele é causar. O que acontece? Quando tem muita fragmentação nesse espermatozoide, é decorrente de uma má alimentação ou de práticas ausentes de exercícios físicos, obesidade, cigarro, tudo isso causa aumento de estresse oxidativo na célula, no gameta espermatozoide. No nosso organismo, a gente tem os antioxidantes que vão combater esse alto estresse, né, na célula. Quando a gente tem uma má alimentação, o que acontece? Aumenta esse estresse oxidativo e a gente não consegue combatê-lo com o nosso próprio antioxidante, causando posteriormente, então, uma alta fragmentação. Então, obesidade, fumo, drogas em geral. Varicocele também, né? Varicocele quimioterapia, também. radiação. Isso. São todos fatores que ajudam a aumentar essa fragmentação. Uma vez eu tive um paciente que ele não tinha falado que ele trabalhava em estufa, que ele trabalhava com herbicida. E aí ele tinha todo o laudo alterado. E a gente não sabia de onde era a causa. E aí, depois de um ciclo inteiro, ele veio contar pra gente que ele trabalhava com isso. Aí veio o resultado do porquê que vinha alterado. Entendi. Bom, mas aí já vou completar. Bom, e aí? Tá bom, viu? Fragmentar, nossa. E qual o problema da fragmentação? Em primeiro lugar, aumenta a incidência de aborto. Então, fragmentação é um exame que tem que fazer parte da investigação do homem. Então, não é só o espermograma que avalia a concentração, motilidade, morfologia, que é o formato da cabecinha do espermatozoide. Tem mais coisa. O básico para uma pesquisa, já vou entrar nisso, para uma pesquisa da fertilidade do homem, é avaliar o espermograma nesses itens: concentração, motilidade, morfologia, fragmentação, além de ver cariótipo, que é uma coisa importante também. Então, ele aumenta essa incidência. Aí você fala, tá bom, está fragmentado, o que a gente vai fazer? E aí entra a minha parte. Eu vou fazer uma revisão dos hábitos de vida dele. Se ele bebe demais, eu vejo se ele está obeso, se ele tem um hábito de vida inadequado, se ele fuma, ele procura consertar aquilo lá. Procura. Nem sempre a gente consegue sucesso para quem tem hábitos de vida inadequados. E durante esse preparo, a gente usa os antioxidantes, que ajudam a amenizar também um pouco mais. E na fertilização in vitro, porque só isso não basta em casos mais avançados, a gente faz o Zymote. Zymote, que é Z-Y-M-O-T. É um filtro... eu estou falando demais, né? Não, pode falar. Se quiser, a gente fala também. É um filtro que ele passa de um lado, fica o espermatozoide sempre está fragmentado, do outro lado que está fragmentado. Então, na hora de você fertilizar o óvulo, você colhe aquele espermatozoide que não está fragmentado, que passou pelo filtro de Zymote, e é esse que você injeta. E aí tudo se resolve. Mas teve um caso muito interessante. Recentemente, eu fiz uma coisa experimental. Tinha uma alta fragmentação, 50 e poucos %. Passei no filtro de Zymote e falei, eu quero ver se esse negócio resolve mesmo. Aí eu repeti a fragmentação depois de passar pelo filtro de Zymote. Enquanto deu 30%. Diminuiu, mas não resolveu. E aí vamos ter uma estratégia meio bem personalizada para esse paciente,
para melhorar isso. Então, quer dizer que fragmentação é importante na pesquisa do casal. Sim. Mais alguma coisa, já que eu atropelei vocês? Não. Acho que em relação à fragmentação é isso. Eu acho que é um exame fundamental para todos os pacientes. E o Zybot também, foi excelente nessa nova biotecnologia que criaram. É prática, é rápida. Então, eu acho que é ótimo. Aqui tem uma pergunta assim. Meus embriões pararam em D4, com óvulos doados. Os meus próprios têm alteração. Será que o problema é com meu marido? Pergunta capciosa. Realmente. Eu posso falar. Eu não deixo o vácuo. Olha, se pode ser, pode. Eu acho que eu vou falar do IPJ. Todas as nossas doadoras fazem cariótipo, para termos certeza que ela tem um mapa cromossômico, um perfil cromossômico ideal. Isso a gente faz para todo mundo. Então, não é. Elas são jovens, têm ovários bons, são saudáveis. Lógico que não posso julgar detalhes, porque se ela doou, ela pode formar óvulos com problema. Mas tem a lado masculino. Sabe se ele não tem fragmentação, se tem o cariótipo. Pode ser uma coisa ocasional. Aconteceu. Então, eu não vou falar do seu marido, porque a pergunta você está perguntando, o problema pode ser com o marido? Pode, mas tem que investigar. Mas pode ser. Certo? Certo. Certo. Tá. E eu vou responder isso aqui. Alguém perguntou aqui para mim o que é uma má morfologia do óvulo? O que é isso? Quando o óvulo não está bonito. Quando o óvulo não está na metade. Você. Vou responder. A morfologia é a cara do óvulo, é como a gente vê o óvulo, né? Existem alterações que podemos encontrar nesses óvulos, né? Sendo extracitoplasmáticas e intracitoplasmáticas, né? Então, essas alterações podem envolver forma de tamanho, alteração de forma, alteração da zona pelúcida, alteração do corpúsculo polar, presença de vacúolo, de granulação, inclusões e entre outras alterações, né? Tudo depende de quanto que todas essas alterações estão presentes no óvulo para a gente decidir se vai fertilizar, se vai injetar ou não o espermatozoide, né? Então, todos os óvulos, eles são avaliados para decidir se vale a pena injetar o espermatozoide ou não. Quer completar alguma coisa? Além Não, de acho que é isso estar mesmo. O na óvulo é sempre... metafase 2. Desculpe, você ia falar. Desculpa, Amanda. Além de estar na metafase 2, né, do desenvolvimento dele, que também a gente avalia. Porque o metafase 2 é o estágio de maturação, né? A gente só consegue fazer a injeção se esse óvulo for maduro. Tá. Tem uma pergunta que eu vou pegar uma carona no que vocês explicaram. Qual a diferença de um embrião 3cc e um 4bb? Então, aí é mais para seria... a gente pode falar... Aí você explica. Eu tenho um 3cc e um 4bb. O que significa? Lógico, o 4bb é melhor que o 3cc. Então, primeira pergunta do 3, qual é a diferença entre a expansão entre um 3cc e um 4bb? O grau de expansão do 4bb é maior, né? Então, ele está maior do que o 3cc. Então, ele acaba sendo aí privilegiado aí na hora da escolha. E então, até o grau porque de expansão. das classificações celulares, né? O bebê apresenta a quantidade de células boas, tanto na parte mais interna, quanto na parte mais Deixa eu só externa do interromper para botar de uma maneira mais assim, tá bom. Então, o 4bb tem mais expansão. Vamos comparar agora a primeira letra C do 3 com a letra B
do 4. Qual é a vantagem comparando a C com o B, que é a primeira letra deles? Qual é a diferença? O B, ele tem muitas células, tá, na massa interna celular, só que elas estão mais soltinhas. O C, ele tem menos células do que esse B. São menos células, elas são mais dispersas. Então, o C significa que é mais dispersa a célula. A célula é a parte interna do embrião. E o segundo C com o segundo B, qual é a diferença? O primeiro B, né, o segundo B, né, são poucas células, né, e o C é pouquíssimas células, é menos células ainda. Então, o que difere é a quantidade de células que estão na parte do trofectoderma, que é a parte mais externa do embrião, que é onde vai formar a placenta e os anexos aí embrionários. Tá bom, muito bem. Aqui estamos acabando, aliás, praticamente já acabou, né? O nosso tempo aqui bateu 1 hora aqui na nossa conversa. Então, já deu 1 hora direitinho. Então, olha, tinham mais perguntas aqui, mas não cabe aqui, mas são perguntas muitas se repetem também. Eu vou riscando aqui, vejo que coincidem, que uma estava dentro da outra e já foi respondida indiretamente. Então, agora eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, que foi um número muito bom de pessoas que nos acompanharam. Quero agradecer a vocês duas, que eu acho vocês o máximo quando vocês me obedecem. Eu já tive uma conversa com a Natália hoje. Mas não tem prazer maior de encontrar com vocês de manhã, que vocês falam bom dia, e à noite, bom dia. Então, muito obrigado para vocês. E vou deixar bem claro aqui, quem estiver nos ouvindo, quem esteve conosco, se não conseguimos responder eventuais perguntas, porque nós bloqueamos os comentários para não ficar atrapalhando a tela, vocês podem mandar essas perguntas para o e-mail embriologia@ipgo.com.br. Repetindo, embriologia@ipgo.com.br. Mandem suas perguntas que a Amanda ou a Natália vão responder. E se dessas perguntas alguma for dirigida a mim, eu também, com o maior prazer e maior alegria, também eu respondo. Tá bom? Um beijo para vocês duas, um beijo para quem estiver nos ouvindo e nos encontraremos. Daqui a pouco a Natália está aqui em cima, né? Tá bom. Eu tô aqui, daqui a pouco eu vou aí. Você vem aqui já, tá bom. Aqui temos o mesmo lugar, aqui a gente trabalha até tarde. Então, um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.